Meus irmãos e minhas irmãs, recebam todos e todas a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, diga graças a Deus. Aleluia. Por favor, se você puder acatar o meu pedido, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Um livro muito difícil de se localizar. Livro do Gênesis, capítulo 11. Livro do Gênesis, capítulo 11. A partir do verso de número 27. Se você encontrou, diga amém. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do teu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram esposas para si. E o nome da esposa de Abrão era Sarai. E o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca, pai de Isca. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão, seu filho, e a Ló, filho de seu filho Harã, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos. E morreu Terá em Harã. Ora, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te da terra de teu pai, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Já louvamos, já te adoramos. E em forma de resposta, fale conosco através da tua palavra. Que nós venhamos sair daqui cheios e alimentados por tudo aquilo que o Senhor tem a depositar. Fique à vontade para fazer o que quiser fazer. Esta casa é tua. Esta casa é tua. E pelo poder que o teu nome nos dá, paralise agora toda obra contrária a este momento. Que todos os demônios partam em retirada. E que o inferno perca as forças agora. E que nós venhamos sair daqui renovados pelo poder do entendimento da tua palavra. Fique conosco, Senhor. E se você acredita, diga bem alto, amém. Amém. Com a tua Bíblia aberta, se assente, se glorificando ao nome do Senhor. Graças a Deus. Que Deus seja louvado por essa oportunidade de estarmos aqui. E eu sou grato a Deus por tudo. E o que o salmista um dia cantou, eu enfatizo neste altar. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios a qual tem me feito.
Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue te abençoando ao Senhor, a tua esposa missionária Débora, ao Carlinhos Júnior, ouvi ele por aí, ele está lá fora lá, a ele com os meninos lá, glória a Deus, esse menino é uma benção, esse menino é uma benção. Eu amo vocês, minha casa ama vocês, que Deus abençoe, muito obrigado por lembrar de mim, obrigado mesmo, que Deus em Cristo os preserve nesse ano e que esse ano possa ser um ano de realizações sobre a vida do ministério de vocês, em nome de Jesus. Seja louvado pela vida do Lucas. Meu mano, um dia eu vou dar um stop na minha agenda e eu vou ir até Lorena para você me ensinar como é que eu faço para atingir esse agudo, que se eu fizer isso eu fico 3 semanas sem pregar. Deus continue te usando nesse perfeito louvor. Deus te abençoe, a tua casa, a tua família, teu ministério. Que Deus em Cristo continue te abençoando, tá? Sempre uma honra, sempre um prazer. A dupla que deu certo aqui, né? Deus te abençoe, viu? Em nome de aos obreiros dessa casa. Vocês são top demais, Deus abençoe. Eu sempre sou muito bem recebido por vocês. Que Deus abençoe as diaconisas, as missionárias, a todos, sem exceção. Se você não tirar uma foto bonita de mim porque esse negócio tá chique, irmão. Parece um Minecraft, tá ficando, o negócio tá. Deus abençoe, viu? Tamo junto, em nome de Jesus. Você faz presente comigo, um casal de amigos, o Mateus, 1001 utilidades, não tem teclado, ele foi por baixo. Deus te abençoe, a namorada dele, a Estefa, tá lá. Deus abençoe vocês, e também está comigo a minha esposa, que está sentada ali, porque tem muita gente aqui. Mas que Deus abençoe, em nome de Jesus, essa pequena caravana que está comigo. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. Gente, eu já vou pregar. Eu vou ser rápido, tá bom? Eu trouxe as minhas trufas. Sabe o Alex? Eu vou puxar a orelha dele. O Alex veio pregar aqui. Você sabe onde ele está pegando as trufas dele, né? Minha mãe que faz as trufas dele. Tu não sabia? Você estava comendo e estava lembrando, né? Já comi isso aqui antes. Eu trouxe as trufas ali, gente. Eu cheguei ali, um irmão já me pegou na porta e falou: essa trufa é profética. Eu falei: por quê? Porque minha filha comeu da tua trufa e casou. Eu falei: glória a Jesus. E vai emagrecer também, em nome de Jesus. Passe lá depois, irmão. Pegue uma do... Eu trouxe, o Alex não trouxe, porque eu trouxe a novidade. Trufa de floresta negra. Já ouviu isso? Você nunca viu, irmão? Chocolate com cereja. Irmão, um negócio do céu. Tá lá. E eu tenho poucas dessa, viu? Que é lançamento. Você só vai encontrar comigo. Glória a Jesus. Passe lá depois. Peguei uma, 2, 3, 4. Eu não sei quantas. Mas nos abençoe. Você volta para a tua casa abençoado. Eu e a minha família voltamos para casa abençoado. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? 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 Se você quer ouvir a palavra, diga: eu amo a palavra. O livro do Gênesis é um livro que carrega em si alguns pontos de interrogações, pelo fato de que alguns estudos ainda não conseguiram comprovar certas narrativas. É uma coisa muito simples de se entender, que a teologia foi desenvolvida para poder ter a interpretação de Deus dentro das Escrituras. Mas é fato que tudo que nós estamos nos baseando sobre a Bíblia existe e precisa haver comprovações. É por isso que a teologia, ela vai andar de mãos dadas com a arqueologia, porque a teologia explica os fatos históricos e a arqueologia comprova os fatos explicados pela teologia. E é por isso que o livro do Gênesis carrega em si muitas incógnitas, muitas dúvidas.
Porque só existe narrativa e falta de comprovações. Mas se a Bíblia diz que aconteceu, nós acreditamos que aconteceu. O livro do Gênesis é um livro de suma importância, que tem a nos trazer o início de todas as coisas. E tudo aquilo que se tem a existência hoje foi criado pela palavra. E disse Deus: e haja luz. E houve luz. E disse Deus: e haja os ventos. E houve os ventos. E disse Deus: e haja as águas. E houve as águas. E disse Deus: e haja as vegetações. E houve as vegetações. E disse Deus: e haja os animais. E houve os animais. Porém existe algo que foi criado, não só pelo poder da palavra, mas sim também pelas mãos de Deus. E o que é pregador? O homem. Deus olhou para alguém e disse: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. E o homem não carrega em si apenas a palavra, mas o homem carrega impregnado em seu corpo as digitais de Deus. Mas pastor Carlinhos, é mais fácil lidar com bicho do que lidar com crente. Por que, pregador? Porque Deus não se arrependeu de ter criado as águas. Deus não se arrependeu de ter criado a luz. Deus não se arrependeu de ter criado as vegetações. Deus não se arrependeu de ter criado os animais. Mas o que houve arrependimento da parte de Deus foi em ter criado o homem. Pelo fato de que, ao invés de chegar louvores ao trono, está chegando idolatria dos homens. Ao invés de chegar adoração sincera ao trono, está chegando podridão de pecados às narinas de Deus. E Deus não se compactua com tudo aquilo que tentam oferecer a Ele sendo errado. Deus então decide corrigir. E esse ato de corrigir foi quase um extermínio. Foi quase, porque Deus olhou a terra e conseguiu achar um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, que se distanciava da aparência do mal. Deus viu graça em Noé. Quando Deus viu graça nele, Deus se apresentou e deu um projeto em suas mãos. Projeto esse que Noé teve a responsabilidade de executar. Já parou para perceber que coisa magnífica? Sem diploma de engenharia, sem cursos de arquitetura, sem ferramentas apropriadas, Noé levantou uma arca gigantesca de 3 andares que cabiam sua família, alimentos, animais e também todos que queriam se entrar. Porém ninguém agarrou a oportunidade e um grande dilúvio caiu sobre a terra. Uma chuva tão forte se juntou com as águas que já estavam na terra e matou todos. Gente, depois desse quase extermínio, o povo agora, no pós-dilúvio, está instituído numa terra por de nome Sinar.
esta terra é boa, esta terra é maravilhosa, pelo fato de que a terra é plana, e terra plana é bom para instituir cidades. Terra plana é bom para instituir plantações. Porém, Deus tinha dado uma ordem. E qual é a ordem, Estevão? Depois do dilúvio, Deus disse ao povo: espalhem-se sobre a terra. Mas aqui o povo está sequelado, aqui o povo está temeroso, aqui o povo está receoso, porque há poucos dias atrás Deus se arrependeu de ter os criado. Um olha para o outro e diz: está no nosso sangue pecar, está na nossa carne errar, vamos ficar juntos. Só que você pode olhar para mim. Ordem de Deus não foi feita para ser questionada. Ordem de Deus foi instituída para ser obedecida. Pregador, mas eu não sei o porquê da ordem, por isso que eu não faço. E quem disse para você que você tem que entender para depois obedecer? Se Deus quiser, Ele desvenda os mistérios a você. Se não, manda quem pode e obedece quem é obediente. Deus deu a ordem e o povo desobedeceu mais uma vez. A Bíblia diz que Deus olha para alguém no céu novamente e diz: vamos descer lá embaixo para ver o que os meus filhos estão fazendo. E quando Deus desce, Deus vê o povo fazendo o que não era para ser feito. Deus vê o povo investindo no que não era para ter investido. Deus vê o povo fazendo aquilo que nunca deveria ter feito. E o que é, Estevão? Uma torre. E qual era o propósito da torre? Chegar ao céu com facilidade. Porque se Deus se arrependesse de ter nos criado novamente, subiríamos a torre, olharíamos para Deus, fazeríamos cara de coitado e Deus não se arrependeria mais. Só que Deus não disse para levantar nada, Deus não disse para construir nada. E todas as vezes que eu faço aquilo que Deus não mandou eu fazer, eu perco tempo com aquilo que não era para ter perdido. Eu invisto naquilo que nunca vai me trazer retorno. Eu faço aquilo que faz fazer com que eu perca tempo. Deus olha aquilo e fica irado. Deus então olha e diz: não adiantou de nada eu ter corrigido vocês no dilúvio. A Bíblia diz que o próprio Deus espalha o povo sobre a terra e depois destrói a torre, e não há vestígios de que aquela torre um dia existiu. E é por isso que o nome daquela torre foi instituído por Babel, porque o significado de Babel é dispersão, aquilo que vem para tirar o foco. E tudo aquilo que vem para tirar o foco do povo, Deus destrói. Deus destruiu a torre, não deixou vestígios. Só que depois da destruição da torre, começa um texto que talvez você que já tentou ler o livro do Gênesis inteiro, quando chegou nesse texto, ao invés de ler, só correu o olho em cima das letras e nem leu nada. Por que, pregador? Porque logo após a descrita da torre de Babel, o verso 10 do capítulo 11 começa a dizer: e estas são as gerações de Sem, e Sem gerou Arfaxade. E depois que gerou Arfaxade, viveu tantos e tantos anos e morreu. E Arfaxade gerou fulano, e depois que gerou fulano, viveu tantos e tantos anos
e morreu. Esse texto cansa, esse texto traz fadiga, esse texto ninguém gosta de ler. Por quê? Porque não se entende nada. E alguém gerou alguém, e depois que alguém gerou, esse alguém morreu. Texto chato. Mas eu vim aqui te dizer que até esse tipo de texto tem significados. Por que, pregador? Porque o Antigo Testamento, desde um ponto a uma vírgula, até mesmo a uma folha em branco, tem significados a nós. E diferentemente, esse texto também nos abençoa. Como assim, pregador? Se você for parar para prestar atenção, o que mais aparece nesse tipo de texto é a palavra gerar. E gerar tem a capacidade de fazer com que a casa seja abençoada. Pastor Carlinhos, olha que coisa gloriosa. E alguém gerou alguém. Quando a Bíblia diz que uma casa tem a capacidade de gerar, esta casa é abençoada. Mas eu posso destrinchar mais para você. Além desse texto falar muito a palavra gerar, a Bíblia aqui só enfatiza homens sendo gerados, varões sendo gerados. Me perdoe as irmãs, isso aqui não é papo de machista, isso aqui é papo de cultura. Eu estou pregando o texto a vocês. E o Antigo Testamento diz que todas as casas que têm a capacidade de gerar um filho varão, esta casa é mais do que abençoada. Coisa boa. Aqui nesse texto é só casas mais do que abençoadas. Pregador, mas cadê o problema desse texto? O problema não está no gerar. O problema não está nos varões que estão nascendo. O problema se encontra no tempo. Como assim, pregador? Tempo? O tempo. Porque depois que um gera um, a Bíblia diz que esse um que gerou viveu 400, 500, 300, 200 anos. Mas e aí? E aí que esse tempo está distanciando o povo do dilúvio. Esse tempo está afastando o povo do Deus que mandou água na terra. Esse tempo está distanciando o povo do Deus da justiça. E está aqui um problema muito grande. Eles só estão pensando em aumentar a geração e não em instituir o Deus da geração no meio do povo. Só estão preocupados em crescer. Então estão esquecendo do Deus que capacita o crescimento. Só que olhe para cá. Todas as vezes que a geração se esquecer de Deus, Deus sempre fará a geração lembrar dele novamente. Todas as vezes que a geração se afastar de Deus, Deus sempre criará situações para fazer a geração acordar. Gente, quando a Bíblia diz no verso 27 sobre as gerações de Terá, a Bíblia muda a história. A Bíblia transforma a história. Por quê? Porque até antes de Terá, um gerava um. Só que quando chega na vez de Terá, a Bíblia diz: e Terá gerou Abrão, gerou Naor e gerou Arã. Olha que coisa gloriosa. Até antes de Terá, um gerava um, mas agora na vez de Terá, a casa de Terá teve a capacidade de gerar 3. Então a casa de Terá aqui não é só mais do que abençoada. A casa de Terá é mais
do que mais abençoada. 3 varões, só que eles estão distantes de Deus, ao ponto de Josué capítulo 24, versículo 2, falar o tipo de serviço de Terá. Sabe no que Terá trabalhava? Terá trabalhava em um ponto de comércio. Estevão, e o que Terá vendia? Ídolos. E o que Terá vendia? Idolatria. Ídolos feitos de madeira, ídolos feitos de argila, ídolos feitos de pedras. Isso me mostra que o pai da fé é idólatra, que a casa do pai da fé é pagã, que a casa do pai da fé está oca por dentro. Só que é aqui que Deus faz com que a geração desperta-se. É aqui que Deus dá um chacoalhão na geração. Por que, pregador? Porque a lei da vida não é pai enterrar filho. A lei da vida é filho enterrar pai. Para gravar a lei da vida, não é pai enterrar filho. A lei da vida é filho enterrar pai. Mais um dos versos do capítulo 11 vai dizer que Terá teve que enterrar o seu filho Arã na terra de Ur dos Caldeus. Olha Deus movimentando, olha Deus agindo. Porque quando Deus quiser despertar você, esse despertamento não vai vir por coisas alegres, mas sim por conta de coisas que vão te doer. E entenda uma coisa: toda perca vai gerar um desconforto, e todo desconforto vai ocasionar uma mudança. Toda perca vai ocasionar um desconforto, e todo desconforto vai te impulsionar a mudar de vida. Por que, pregador? Porque depois que Terá perde, depois que Terá enterra o filho, a Bíblia diz que Terá pega Abrão, a Bíblia diz que Terá pega Sarai, a Bíblia diz que Terá pega Ló e decide mudar de rota. Pregador, Terá vai para onde? Terá sai de Ur dos Caldeus para ir com destino a Canaã. Terá sai de Ur dos Caldeus para ir para destino em uma terra que mana leite e mel. Depois da perca, Terá sai de Ur dos Caldeus para ir para uma terra abençoada. Sai de uma terra pequena para ir para uma terra grande. Sai de uma terra limitada para ir para uma terra ilimitada. Deus fez Terá mudar de vida. Deus fez Terá mudar de rota. Deus fez Terá acordar. Até aqui é magnífico, até aqui é glorioso. Só que no meio da viagem, Terá entra onde não era para ter entrado. Terá pisa onde não era para ter pisado. Terá coloca a mão aonde não era para ter colocado. E aonde Terá entra, pregador? Em uma terra por de nome Arã. Percebeu a semelhança? O filho que Terá enterrou se chama Arã, e a cidade que Terá entra tem o mesmo nome do filho. Pregador, mas Terá entrou só para descansar, que nada. Terá entrou só para esticar a perna, que nada. Por quê? Porque o último verso do capítulo 11 mostra o que aconteceu na vida de Terá. A Bíblia diz: e morreu Terá em Harã,
com 205 anos. Só que o destino é Canaã. Como que morre em Harã? O alvo é Canaã. Como que é velado em Harã? É simples. É que Terá pisou em um lugar que trazia flechas do passado. Terá entrou em um lugar que trazia recordações de coisas passadas. E quando eu entro aonde não é para entrar e tento trazer o meu passado para o meu presente, eu me paraliso. E já é o significado do nome do moço. Terá significa paralisado, aquele que se atrasa, aquele que se estaciona. E você quer uma burdoada a mais? O nome Harã significa caminhos tortuosos. Terá se paralisou porque um caminho tortuoso saiu da vida deles. E aqui é uma lição de vida para quem está nesse janeiro profético. Todas as vezes que você tentar trazer o teu passado para o teu futuro, você vai quebrar a tua cara. Por quê, pregador? Porque o que ficou para trás, ficou para trás. Só que aqui Deus tirou Harã de Terá para despertar Terá para mudar de vida. Só que Terá não superou algo que ficou para trás. Terá não superou uma perca do passado. E eu posso dizer um negócio para você: de vez em quando Deus prefere fazer você perder do que ter que perder você. Por que, pregador? Porque tem gente que ora para a porta abrir, clama para a porta abrir, e quando a porta abre, não vem no culto da segunda, foge da oração da terça, diz que está cansado na quarta, e quando chega num domingo igual a esse, olha para o pastor e diz: não vou para o culto porque domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Aí entre você e a porta aberta, Deus fecha a porta e fica com você. Ora para ter um namoro, clama para ter um relacionamento, aí Deus vai e concede. Só que quando está no namoro, fica passando a marcha antes da hora. Qualquer moita é moita para se agarrar, qualquer escuridão é escuridão para fazer as coisas erradas. Aí Deus manda o namoro embora, porque entre você e o namoro pecaminoso, Deus fica com você, porque Deus prefere fazer você perder do que ter que perder você. E eu vou mais no fundo: e o que é, pregador? Supera o que te supera, para você não morrer aonde não tem que morrer. Pega na mão de alguém, pelo amor de Deus, mas pega na mão de alguém vivo, pega na mão de alguém quente, pega na mão de alguém fervendo. Olha na jabuticaba do olho desse crente e diga para ele: supera o que te supera, para não morrer aonde não tem que morrer. Diga para ele: tu ainda tem muita lenha para queimar. Não, olha no fundo do olho dele e diga para ele: tá chorando porque a migalha foi embora. Maior é Deus que tem para te dar do que Satanás para tirar de você. Eu não sei quem pega, mas o que passou, passou. Eis que faço uma coisa nova. Oramachanta. Eu posso ir mais no fundo, pastor Carlinhos.
Infelizmente, existem certos tipos de pessoas que querem trazer o nosso passado para o nosso presente, para paralisar o nosso futuro. Infelizmente, tem pessoas que querem pregar cinzas de defuntos do passado para jogar na tua cara no presente, para tentar te desanimar pelo teu futuro. Deixa cair o clima de glória, não. Por quê, pregador? Porque eu vim com uma notícia para esse tipo de gente. Eu vim com uma notícia para esse tipo de raça. Eu vim com uma notícia para esse tipo de pessoa. E qual é, pregador? Quer me procurar no meu passado? Pode ir. Você só vai perder tempo porque eu não estou mais lá. Quer me procurar lá atrás? Pode ir. Tu não vai encontrar mais o Rafael das antigas. Eu posso até não ter chegado aonde Deus disse que eu vou chegar, mas eu já não estou no lugar aonde eu tá. Eu estou avançando porque meu destino é Canaã. E isso aqui é para explodir o ministério Despertai. E o que é, pregador? O que é que o diabo é especialista em querer acusar crente pelo passado. O diabo é especialista em querer jogar coisa na cara de crente pelo passado. O diabo é profissional em acusar a cabeça de pessoa pelo passado. Mas eu vim passar uma receita. E qual é a receita, Estevão? Quando o diabo te acusar pelo teu passado, acuse ele pelo futuro dele. Como é que é? Quando o diabo te acusar pelo teu passado, acuse ele pelo futuro. Isso aqui é para explodir essa igreja. Por que, pregador? Porque o passado do diabo era pisar em rua de ouro. O passado do diabo era cantar num coral angelical. O passado do diabo era olhar a face de Deus frente a frente. E qual é o futuro dele? Queimar no fogo. Qual é o futuro dele? Cheirar enxofre. Qual é o futuro dele? Ficar no inferno. E qual que era o teu passado? Queimar no fogo. Qual que era o teu passado? Cheirar enxofre. Qual que era o teu passado? Ficar no inferno. Mas qual que é o teu futuro? Pisar onde ele pisava, passar onde ele passava, cantar onde ele cantava. A raiva do diabo é que você vai tomar posse de uma terra que um dia foi dele. Eu não sei quem pega. Se você não quiser ir, pode ficar para trás, mas caminhando eu vou para Canaã. Eleve-se glória. Endia Anagasha Urimi canta Andiotavassa. Eu vim com uma notícia pro diabo ouvir. O inferno, querendo ou não, Jesus vai buscar a tua igreja. 2026 é o ano do despertamento. Reage, reage, reage. Eu vou dar tempo para você adorar. Eu vou remacanta. Pastor Carlinho, eu acabei de sentir Deus aqui. Remagachandaragamahaya. Eu acabei de sentir Jeová. Remia Eramagachanda.
Tem gente que prefere ficar com terno do que ir para o céu. Tem gente que prefere ficar com carro do que ir para o céu. Tem gente que está dizendo: Jesus, espera eu casar para depois você voltar. Tem gente que prefere ficar com dinheiro do que ir para o céu. Deixa eu dizer um negócio para você. Vai querendo ficar com coisas passadas. Vai querendo ficar com o que é natural. Vai querendo ficar com o que é lamentado. Me ajuda aqui, Jesus. Deus está mandando liberar uma palavra para essa igreja. Se saiu da tua vida é porque não presta mais para você. Se saiu da tua história é porque não serve mais andar com você. Por que, pregador? Porque nem tudo que estava com você em 2016 está com você em 2026. Nem toda a roupa que você vestia em 2016 cabe em você em 2026. Nem todo obreiro que estava contigo em 2016 está contigo em 2026. Por que, pregador? É simples. Nem tudo cabe em Canaã. Nem tudo entra em Canaã. Só os crentes adoradores que querem ir morar no céu, levante as duas mãos para cima e dê um glória do tamanho da tua fé. Santo Ramá Emanacandara Shore Razia Uramanaga Shore Brica Lamacanda Emanacama Shore Rebrica Lamanagachá Piquebi a prova da Candorossúria. Terá morreu porque não superou o que ficou para trás. Terá se paralisou porque não ficou para trás. Terá se paralisou porque não superou uma perca do passado. Mas e aí, pregador? E aí que quando Terá decide mudar de vida e entra onde não é para ter entrado, ele morre por dois motivos. Diga qual? Se não perguntar eu não respondo. Diga qual? Primeiro, porque não viu perspectiva de futuro. Perdão, porque não superou o passado. Segundo, porque não enxergou perspectiva de futuro. Por quê, pregador? Porque quando a Bíblia fala que ele decide mudar, ele pega Abrão, pega Sarai e pega Ló. E a pergunta que não quer calar: aonde foi parar Naor? Abro parênteses. Placa GDL 6H67. Jesus te chama lá fora, viu, filho? Um Onix branco. Jeová está lá fora. Corre, senão vão riscar teu carro. Fecha o parênteses.
Catuca alguém aí e diga para ele: aonde foi parar Naor? Fala com fé: aonde foi parar Naor? É porque o significado do nome Naor é irritação. Por que, pregador? Porque Naor só anda com Terá quando Arã está vivo. Depois que Arã morre, Naor vira cara. E tem muito crente Naor por aí. Enquanto tu está tendo condição de pagar uma Coca-Cola gelada, ele está contigo. Mas depois que na tua carteira só tem uns R$5 para comprar $1, ele foge de você. Enquanto tu está tendo condição de pagar uma picanha, ele está contigo. Mas quando a tua geladeira só tem salsicha e nugget, nem na tua casa ele bate para tomar um café contigo. E aqui eu aprendi uma coisa: eu prefiro andar sozinho do que mal acompanhado. É muito Naor querendo se aproximar da gente por aquilo que a gente pode oferecer, e não por aquilo que a gente é de verdade. E eu posso liberar uma palavra para você. Você não orou na virada de ano dizendo: Deus, mostra para mim esse ano quem está comigo e quem não está? E acima de dizer o Senhor para quem fez essa oração: decepção não é sinal de tristeza, decepção não é motivo de angústia, decepção não é motivo para você ir para o banheiro chorar. Por quê, pregador? Porque Deus só vai permitir uma pessoa te decepcionar para mostrar para você que essa pessoa só estava sugando o teu espírito, a tua casa e o teu ministério. Essa pessoa só estava sugando aquilo que você tinha para oferecer. Mas eu posso liberar uma palavra de Deus para quem tem glória a Deus na boca: não chore pelos falsos que foram embora, mas se alegre pelos verdadeiros que permaneceram. Até porque você não precisa de pessoa invejosa para ser feliz. Você não precisa de pessoas cobiçadoras para ser feliz. Você não precisa de pessoas que fazem carinho na tua cabeça para ser feliz. O que interessa é ter a vida no altar, o Espírito Santo no coração, e de resto Deus ajeita. Deixa o Naor embora. Deixa. Mas por que Terá não viu perspectiva de futuro? Porque o texto aqui está falando sobre gerar. Acabei. Pastor Carlinhos, o texto está falando sobre capacidade em gerar. Mas sabe o que o verso 30 do capítulo 11 diz? E Sarai não podia Terá olha para Abrão, para Sarai e diz: a minha geração acabou? E depois que Terá morre, pior do que Terá agora está Abrão. Por quê? Porque Terá ainda tinha Abrão, e Abrão que nem Terá tem mais. Eu imagino Terá dentro de um cômodo escuro, Abrão dentro de um cômodo escuro, com a cabeça entre as pernas, acredito eu que chorando. Mas é nesse momento em que parece que a geração não vai mais para frente que Deus se manifesta. Dá um lá menor para mim. Imagino eu, Abrão, sentado, chorando. Só que é nesse momento que Deus se manifesta. E Deus se manifesta onde? No coração de Abrão.
E quando Deus se manifesta no coração de Abrão, Deus aparece para ele dando outra ordem: Abrão, sai da casa de teu pai, sai do meio da parentela, sai da terra onde você está e vai para um lugar que eu te mostrarei. Só que aqui parece que Deus não sabe o que está falando. Por quê? Porque a casa que ele está não é do pai. Não existe mais parente. A terra não é dele. E como que Deus diz para Abrão: sai da casa do pai, sai do meio dos parentes, sai da terra que é tua. Se o pai não tem casa, se os parentes morreu tudinho, e se a terra que ele está não é dele, é simples. É que Deus não queria deixar acontecer com Abrão o que aconteceu com Terá. Para de graça. Deus não queria deixar acontecer com Abrão o que aconteceu com Arã. Deus não queria deixar acontecer com Abrão o que aconteceu com Naor. Pega na mão de alguém aí e diga para ele: Deus não vai deixar acontecer com você o que aconteceu com teu primo. Não, diga para ele: Deus não vai deixar acontecer com você o que aconteceu com teu vizinho. Diga: Deus não vai deixar acontecer com você o que aconteceu com o ministério frustrado. Diz: Deus não vai deixar acontecer com a tua casa o que aconteceu com uma casa falida. Eu não sei quem pega esta palavra, mas Deus me colocou aqui nesse altar para dizer para alguém: 2026 é o ano que Deus vai mostrar que Ele é na tua história. Por que, pregador? Porque a promessa que você carrega vai começar a fazer efeito nesse ano, querendo o diabo ou não. A promessa é maior, querendo invejoso ou não. A promessa é maior, querendo fofoqueiro ou não. A promessa é maior. E lá vai o que, Estevão? Uma maldição não tem a capacidade de parar uma promessa, mas uma promessa tem o poder de aniquilar toda maldição lançada. Nenhuma praga chegará na tua tenda, nenhuma enfermidade chegará na tua casa, nada do diabo vai pegar no teu ministério. Por que, pregador? Porque operando Deus, quem impedirá? 2025 foi ano de ouvir promessa, mas 2026 é ano de viver tudo aquilo que Deus prometeu. Rematanda, Uramacaxaia, Oramanagaxoria, Uribidacalamanagachanda. Eu preciso que você levante as duas mãos ao céu. Eu preciso que você levante as duas mãos no terceiro andar. Porque, pregador, é só louco que pega, é só doido que pega. Eu tô vendo umas palavras saindo da Bíblia, rompendo a barreira do tempo, chegando no dia 18 do mês de janeiro de 2026, entrando aqui em Potim, passando por essa rua, entrando nessas portas de vidro e gritando dentro dessa igreja: a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Se você toma posse, 15 segundos de glória a Deus aqui é pouco. 15, 14, 13, remia, 12, vai fumegar esse negócio aqui. 11, 10 mil vai cair ao teu lado. 9, 10 mil à tua direita. 8, tá chegando algo grande para tua mão.
7, eu preciso ouvir teu glória. 6, o anjo está descendo com a bandeja da vitória. 5, se prepara para pegar o teu milagre. 4, olha o que Deus vai fazer dentro deste. 3, remacanta, remacalamarraia. 2, manda a glória para cima. 1, remagachanda. Só você que toma posse, levante as mãos para cima e dê o maior glória de 2026. Cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva a um lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo, eu dependo, eu dependo, eu preciso, eu dependo, eu preciso, eu preciso. Cadê você que precisa? Cadê você que depende? Eu preciso, Deus, eu preciso, Deus. Aleluia, me leva. Quem chegou na minha tormenta, me livrou, hein? Transformou em minha tristeza. Ah, meu Pai não me rejeita, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, um lugar na mesa. Pega, me leva. Quem chegou na minha tormenta, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. me leva, me leva, me leva. Me leva ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos uma. Feche seus olhos. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que eu morro. Me leva ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Diga, diga. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. O que
seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? Meu parceiro, sem ti, sem ti, sem ti? o meu carro não é nada, meu casamento não é nada, meu ministério não é nada, o meu perfume não é nada, o meu cabelo não é nada. Se não tiver tua presença, não é nada, 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 não é nada. Puramacanta, onde só você e eu desfrutamos um momento. E eu dependo desse amor, e sem ti eu Abraça sei alguém, abraça alguém, canta. Me leva a um lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. e sem ti eu sei que morro. Aleluia. Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva ao lugar aonde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, eu te amo, meu papai. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me leva ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu te amo, não
dependo desse amor. E eu 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 dependo mais. O Ramacão precisa. O Ramachanda. Seja invadido agora. Renovado agora. Batizado agora. Seja cheio. Coloque as mãos no teu coração. Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor. Oh,